Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Um possível calote de quase R$ 1 milhão na obra milionária de asfaltamento da Világio Grando em Água Doce, uma parceria da Prefeitura de Água Doce com o governo de Santa Catarina. O prefeito de Três Itilhas, Rúdio Weiler, que é dono da empreiteira que realizou a pavimentação asfáltica, e a prefeita de Água Doce, Neuci Fátima Trento Bortolini, tinham audiência marcada em Florianópolis com o governador Jorginho Melo. Mas ao chegar em Floripa, na capital do estado, o governador não atendeu os dois prefeitos e disse que não iria pagar a última parcela de quase R$ 1 milhão pela obra de 5 milhões de pavimentação asfáltica da estrada que vai até Világio Grando em Água Doce. A obra foi polêmica. Foi entregue no início do ano de 2023, mas não foi inaugurada nem pelo Estado nem pela Prefeitura. Uma estrada municipal que era uma estrada particular, com portão e tudo, que foi transformada em ADE, Estrada Municipal, para que os recursos do Estado via Prefeitura de Água Doce fossem aplicados na pavimentação asfáltica. O caso virou denúncia, que está sendo investigado pelo Ministério Público de Santa Catarina, através do promotor Jorge Eduardo Hoffmann de Joaçaba. A obra foi autorizada no período do governador Moisés, com a prefeita de Água Doce, Neuci Fátima Trento Bortolini. O assunto foi destaque na última sessão da Câmara de Vereadores de Água Doce. A respeito do recurso do Világio Grando. Explico até ao vereador por o seguinte, quem nos procurou foi o proprietário da empresa que ganhou a licitação e que ficou uma parcela em haver de 955 aí para mais e para menos, né? E que esteve perante a administração do município e onde que não teve assim uma resposta, onde que agendaram uma visita com o governador, a prefeita juntamente com o empresário, e agendaram com o governador e foram à capital Florianópolis. Chegaram lá no dia, o governador não atendeu, inclusive que é o proprietário dessa empresa, e tem um outro sócio que é o prefeito de Três Itilhas, e a prefeita de Água Doce não foi tendo de eles conversar com o governo, não foram atendidos pelo governo. Então, nós fizemos essa solicitação e o vereador nos colocou, tomara que seja, e diz, o prefeito, o dono da empresa, disse que esse governador não pagará essa parcela. Então, com certeza, o município terá que arcar com as despesas, né? Porque a empresa fez, tanto do que nós falamos tanto das calçadinhas, né, Silva Jardim, e as empresas têm que receber. Quanto à ADE 360, eu conheço muito bem. É uma ADE que ela começa lá no núcleo, atravessa a Világio Grande e sai no Ercílio. E nesse projeto sugeri e votei já contra a ADE particular. E além de particular, portão fechado. Tem tudo aí, tem que ter as fotos. A ADE municipal não pode ter portão fechado. Além disso, por que o governo do estado não elaborou, que foi lá e prometeu de fazer o asfalto, não elaborou o estado? Porque passou para o município, tá? Renúncia de receita. Outra coisa, dotação 5 milhões do município como naquele ano. Já na minha fala, eu tenho falado no projeto de o município contemplar sim, mas que o município compraria um britador fixo com esse valor, depois contemplaria com brita a estrada e depois contemplaria os outros parques que tem turismo no nosso município, que nós temos, né? Nós temos a sede de Belém, lá que preza serviço nas cachoeiras, presta coisa. Nós temos o que falamos na semana que vem, passaram com a indicação aqui, o São José, podia ser contemplado também, que é turismo, e a referência hoje em recurso, né? Bem falado que não tem recurso. E tenho solicitado também ao líder do governo os investimentos que o empresário nos colocou, que ia ser empreendimento lá, que nós
íamos ficar na Água Doce na história, onde é que estão os empreendimentos. E além disso, eu discordo porque nós denunciamos assim que houve o projeto, não iniciou a obra. Nós denunciamos antes de iniciar a obra. Por isso que eu acho que é desculpa que estão jogando o nosso lombo. Nós estamos aqui dizendo que nós denunciamos e aprovamos que denunciamos. Estamos aqui falando plenamente os vereadores daqui, ao que estão na casa e a nossa população. Denunciamos sim, porque 5 milhões tinha que ser analisado e aprovado pela comunidade. Fazer uma audiência pública para mostrar se a Água Doce queria ou não queria esse investimento. A Világio Grande realmente é um destaque turístico para Água Doce. Já foi motivo de várias matérias no portal Minha Água Doce. A grande polêmica não é de se a empresa é ou não uma vitrine turística para Água Doce, mas se o município de Água Doce não teria sido apenas usado como uma ponte ou como barriga de aluguel, uma vez que vereadores solicitaram de quanto a empresa contribui em impostos para o município e tiveram um acesso negado. Relembre esta história, que contou inclusive com a participação do proprietário da vinícola e várias discussões. O Minha Água Doce também chegou a visitar a vinícola e conferir a existência de um portão que já não está mais lá. 14 de julho, sendo que saiu no Diário Oficial nesta segunda-feira, dia 18, o inquérito civil para apurar possíveis irregularidades na ADE 360, com pavimentação asfáltica de quase 5 milhões de reais, vindo dos cofres públicos, uma estrada particular que se transformou em municipal. Olá, amigos do portal Minha Água Doce. Essa é a entrada de uma estrada municipal, estrada particular, que do noite para o dia, para que 5 milhões de reais vindo do governo de Santa Catarina fossem legalizados e pudessem ser enviados para a Prefeitura de Água Doce via transferência direta, a Câmara de Vereadores, os vereadores do MDB e do PL votaram pela transformação dessa estrada particular em estrada municipal. Essa estrada passa agora por uma pavimentação asfáltica milionária, quase 5 milhões de reais. Enquanto isso, temos isso aqui. Um cadeado, logo após o ônibus de funcionários que vem de Caçador sair daqui. O que acontece? Essa estrada municipal aqui é trancada. Essa estrada era particular. O município transformou ela numa estrada municipal, ou seja, de livre trânsito. Lá está vindo o ônibus de Caçador que vem pegar os funcionários. Todos os funcionários lá do município de Caçador que trabalham aqui na vinícola Világio Grande. É rapidinho, é só 2 questões. Algum tempo atrás, defendi um requerimento aqui solicitando, após a votação do projeto, aprovando os recursos de 4 milhões e 900 mil para o asfaltamento da Világio Grande. E eu defendi o requerimento solicitando a movimentação financeira da empresa nos últimos 5 anos. Após isso, o proprietário veio explanar palavra livre o que ele tinha por interesse de apresentar em nossa casa. Mas o meu objetivo principal não era praticamente nada daquilo que foi apresentado aqui. Se temos dívidas lá de um com o outro, não nos interessa. Na época eu usei o termo que Água Doce seria uma barriga de aluguel. E pasmem, senhores, que hoje eu recebi a resposta. Então, após o meu requerimento, defendido por mim, juntamente com a bancada, assinado pela prefeita, que o município não dispõe dos dados e os questionamentos foram repassados diretamente à AMOC. Temos a resposta da AMOC
submete-se ao termo de sigilo de confidencialidade para qualquer uso ou obtenção de dados. Então, nesse caso, o que estamos fazendo aqui? Não temos nem acesso ao dado de uma empresa do município que foi beneficiada com quase 5 milhões de reais no nosso município e não sabemos o que ela está gerando para o município. Por gentileza, encaminhar esse ofício, para ver então um parecer do Ministério Público em relação a essa questão. Que também lamento muito aí essa questão e todo esse recurso envolvido, enquanto nós temos tantos outros setores, estradas do município, grandes produtores, então que poderiam ser contemplados, porque esse recurso veio relacionado à infraestrutura. Como nós bem sabemos, estivemos em Florianópolis com o vereador Laerte, busquemos todas essas informações e poderia ser utilizado na infraestrutura. O que poderia ser feito pela chefe do Poder Executivo Municipal, como de praxe acontece aqui nesta casa? Um projeto de transferência ou remanejamento de despesa de dotação orçamentária aprovado por esta casa e assim ser destinado e utilizado esse recurso para você. Cumprimento ao empresário e Maurício Grando. Então, ouvindo as suas colocações, quando o senhor falou a respeito do governo do estado, da dívida que tem contigo, não é pequena. Seria então em que sentido, para nós melhormos entender? Não, várias coisas que eu tenho para receber do estado. Vou te dar alguns exemplos para você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pertinho de vocês, tá? Quando eles construíram a SC 350, era a antiga 451, eu detinha 27 quilômetros da frente do asfalto. Até hoje não me pagaram a indenização. Se eu botar isso para você, são 74,3 hectares que eles me devem. Fora outras coisas que eu vou te falar para você. Enquanto exportador, eu cheguei a ter um crédito no governo do estado de Santa Catarina de 3,7 milhões de dólares como exportador, porque o ICMS eles não me devolveram. Eu não estou cobrando nada disso. Eu tinha uma ação judicial contra o Estado para cobrar isso. Eu mandei desistir da ação porque só me incomodava. E eu sabia que eu não ia receber. E os governadores sabem disso. E o que eu estou querendo te dizer para você é que isso são créditos que eu tenho do governo, mas eu acho que eu tenho um crédito muito maior, que é esse que o governador está me reconhecendo, que é o crédito de ter feito uma Világio Grando. Você não imagina quantos milhões eu já botei nisso. Se eu tivesse sido um cara inteligente, eu teria feito a vinícola ou em Bento Gonçalves, que tem milhões de pessoas para visitar, ou teria feito ela lá em São Joaquim, que o governo do estado largou milhões de reais para quem foi para lá, mas eu quis fazer em Água Doce, porque sou apaixonado pelos campos de Água Doce desde criança. Então, é assim, o que eu quero te dizer, Jorge, para você entender, é que o governo do estado está me contemplando com uma obra, porque eles sabem o trabalho que eu fiz enquanto exportador de Santa Catarina. Só para você ter uma noção, só em Caçador eu gerava na Madeira 489 funcionários, fora minhas outras atividades. Eu acho que o estado tem alguma coisa para me pagar, tá? E eu espero que ele me pague em Água Doce. Eu poderia mandar pagar para asfaltar a estrada da minha fazenda de Taquara Verde, que é muito maior do que aqui, mas eu prefiro que seja em Água Doce. O Minha Água Doce entrou em contato com a Prefeitura de Água Doce e de Três Itilhas. Realmente o encontro não aconteceu em Florianópolis. O governador não assumiria o pagamento de pagar a última parcela, uma vez que há investigação do Ministério Público, houve denúncia. Preto Gemelli, secretário de Administração de Água Doce, disse que o pagamento através do município da última parcela depende da assessoria jurídica. No governo Moisés, não somente a pavimentação da Világio Grando em Água Doce foi autorizada, mas também vinícolas de São Joaquim, na Serra Catarinense. Segundo informações obtidas pelo Minha Água Doce, só a empresa do prefeito de Três Itilhas, que é também do mesmo partido do governador e da prefeita de Água Doce, tem cerca de 7 milhões para receber do estado de Santa Catarina. Caso o governo de Santa Catarina dê realmente o calote, sobrará para a prefeitura de Água Doce pagar quase R$1 milhão. Ah, e só mais uma dúvida. Quanto que a vinícola contribui com o município? Minha Água Doce, 8 anos.
contando a história de Água Doce região.